localizada na região sul do Tocantins. Gurupi é uma cidade jovem que tem sua origem relacionada à construção da BR-153, a rodovia Belém-Brasília. Obra que influenciou diretamente a formação de outros municípios no norte do país. A topografia plana propiciou um traçado urbanístico em trama, o que a destaca entre as demais cidades da região. Em 1958, conquistou a categoria de município. O próprio Benjamin, que fez a primeira barraca, nós conversando, ele falou na Belém, Brasília. E eu digo, isso é um sonho. Não. Aqui vai passar Belém, Brasília. E aí, quando a estrada chegou, aí foi aquele Deus nos acuda, né? A estrada ia passar fora, e aí o João Leitão, que era o subprefeito, fez um abaixo-assinado, encaminhou a José Ludovico de Almeida, que era o governador na época, e ele mandou que passasse a estrada no meio da cidade, na Avenida Central de Benjamin, que aí virou a Avenida Federal, né? Aí morreu o João Leitão, Avenida João Borges Leitão. Morreu o Saião, virou Bernardo Saião. E depois, nessa bobeira dos vereadores, descaracterizaram de novo e colocaram a Avenida Goiás. Isso aqui não teria passado de um povoado. Talvez nem chegasse a isso. Uma região de agricultura, talvez, de pecuária, mas não uma cidade, não se transformaria numa cidade se não fosse a Belém Brasília. Ela é uma cidade de traços modernos. Ela é uma cidade que não tem saudosismo em termos assim, de arquitetura. Quer dizer, foi uma coisa em que o concreto e o vidro predominou praticamente desde o início da construção Belém Brasília. Nós já temos o traço reto, nós já temos o concreto e o vidro presente na arquitetura dessa cidade. Então esse foi o diferencial que fez com que Gurupi se mostrasse uma arquitetura moderna desde a sua fundação. O povoamento da região de Gurupi teve início com pessoas vindas do Nordeste. Construíam casas semelhantes às de fazenda, utilizando o barro para fazer adobes. O advento da rodovia permitiu a chegada de imigrantes do sul do Brasil, com novas referências no jeito de morar. A matéria-prima continua sendo a mesma, mas a cerâmica predominou no processo de reconstrução da cidade. A cidade se desconstruiu para reconstruir. Hoje ela tem um outro aspecto completamente diferente daquela época. A Belém Brasília, nós podemos dizer que mudou o estilo de vida, porque nós recebemos migrantes de centros mais adiantados, de Anápolis, de Séries, né, do Sul. No comecinho era adobe, que não tinha. Depois apareceu a cerâmica, né, da oleria, e fizeram tijolinho, mas não tem quase casa de palha. Casa de palha era pouquinho, porque até isso aqui é difícil, para de cobrir casa. Gurupi praticamente foi uma cidade que nasceu e cresceu sem as vilas de palha, sem a casa de palha. Então nós temos, é um marco em qualquer cidade tocantinense hoje, que é o antigo norte goiano, a predominância era as casas de palha e as casas de taipa. Então nós começamos direto na alvenaria. A construção de Brasília, que além da rodovia trouxe ao interior do país elementos de uma arquitetura moderna e ousada, pode ser facilmente observada em detalhes de algumas casas da época. Esta diversidade de influências determina a formação de um patrimônio arquitetônico eclético, que dificulta a identificação de um estilo predominante. Sofremos uma grande influência de Brasília, com a construção de Brasília, aquela arquitetura moderna. Nós temos até algumas casas ainda. Nós temos, de alguma forma, muito a ver com Brasília. Haja visto que a nossa arquitetura, por mais em escala menor, assim, o nosso padrão, as nossas construções são prédios simples, mas não deixa de trazer a modernidade, a tecnologia, a aplicação de novos materiais. A atividade comercial sempre foi um reflexo direto do desenvolvimento da cidade. As primeiras lojas que vendiam todos os tipos de produto, surgidas da fixação dos vendedores ambulantes, dão lugar a empreendimentos cujo aspecto arquitetônico também se modifica com a introdução de novos materiais. Este momento do processo construtivo de Gurupi teve um estopim também ligado à BR-153,
a pavimentação da rodovia. Todos os ciclos que Gurupi passou, o mais impactante em termos de modernização foi o advento das grandes lavouras de arroz no Gurupi e em torno de região, os projetos de irrigação que na década de 80 trouxe levas de imigrantes para cá, principalmente gaúchos, com a nova tecnologia e uma nova maneira de viver, ou seja, investindo mais na sua maneira de viver, investindo mais em melhorias na habitação. Então, isso foi muito importante para a nossa cidade. Foi quando a nossa cidade começou a ter a mudança do térreo para a construção dos sobrados. O rápido crescimento de Gurupi permitiu que a história da cidade fosse marcada pela constante inovação econômica e cultural. O fato de ser uma cidade jovem e desenvolvida acaba por relegar a segundo plano a iniciativa de se preservar um patrimônio ainda recente, pela dificuldade em reconhecer o que seja histórico. Mas a história da cidade é rica e guarda momentos comuns à criação do estado do Tocantins. Você tem que saber de onde veio a sua cidade para você direcionar o rumo que você quer, para você não mudar o curso da história. A lição do passado foi muito importante para que a cidade seja o que é isso. Esse ecletismo de ideias, esse ecletismo na área de construção, que juntou o tradicional da história dessa região, o tradicional vindo da colonização, com o modernismo trazido pela tecnologia vindo da construção da capital no Planalto Central, fez com que isso aqui fosse um celeiro de oportunidades e de aprendizado e aplicação de novas tecnologias. Então, o passado foi muito importante na medida em que ele propiciou a base para esse crescimento, para o desenvolvimento da arquitetura como um todo na região central aqui do Brasil e do Tocantins. A descaracterização de elementos arquitetônicos é fato comum em diversas cidades. Somente o transcorrer do tempo evidencia o valor dos traços do passado e desperta para a necessidade de preservação do patrimônio. Em Gurupi, o maior exemplo deste processo é o antigo cinema da cidade, que deu lugar a novas atividades. Mas a fachada do prédio ainda mantém as características originais. A gente tem muita dificuldade numa cidade jovem de considerar, de valorizar os prédios, por exemplo, a sua história, porque acha que não tem história, porque a cidade é jovem e não tem história, mas ela tem. A memória, que eu acho que é uma coisa muito importante, uma luta muito grande para essa preservação. A preservação da memória é aspecto fundamental para a construção da identidade de um povo. Por ser uma cidade tão jovem, Gurupi tem a oportunidade de fazer este registro de seu passado de uma maneira única. O resgate do patrimônio cultural pode também trazer a oportunidade de reconhecer a importância dos primeiros moradores para o rápido desenvolvimento da cidade. Em primeiro lugar, falar em Gurupi tem que falar no fundador. Primeira parte do fundador. Quem foi chega aqui, quem foi o iniciador dessa cidade? Fulano de tal. Cadê? O pessoal diz, cadê a memória do seu pai? Não tem. Nós não podemos esquecer as pessoas que chegaram aqui primeiro, que enfrentaram todas as dificuldades, que construíram o início dessa cidade. Porque depois as outras pessoas já chegaram, já encontraram uma construção, já encontraram um progresso, um desenvolvimento e só deram continuidade. Isso não se pode perder, né? A juventude quer saber, as crianças querem saber do passado. Isso é muito importante para eles. Às vezes, para quem fez a história, para quem não, eles acham que não tem importância, né? Mas para a posteridade tem muita importância. O futuro não vive sem o passado. O passado é tão importante como o futuro. Que quem não tiver passado não tem história. E a cidade? É a cidade do mesmo jeito. Ela tem que ter a história dela. Nós estamos procurando construções do passado para que sejam resguardadas, que sejam tombadas. E a gente chega, faz o levanto, mas esse prédio é moderno, mas a idade consta, quer dizer, consta que o prédio é moderno no aspecto físico, quer dizer, a arquitetura nossa nasceu moderna, mas que tem a história em cima daquele edifício, né? Então nós estamos respeitando toda a história das construções do início da cidade de Gurupi e respeitando aí as suas características antigas para que a gente não perca a nossa identidade, né? Que Gurupi não perca a identidade, que não seja só uma cidade que
queira demolir, queira construir coisas novas, esquecendo das coisas que o passado nos legou, né? A história de Gurupi guarda momentos de grande relevância para a compreensão do Tocantins e do Brasil. Para garantir a preservação deste acervo, o poder público e a comunidade caminham de mãos dadas na elaboração de propostas que objetivam este resgate. Todos buscam a construção de um plano diretor que incentive a vocação desenvolvimentista de Gurupi, mas que também considere a importância de seu passado. Nós não podemos errar, nós temos que acertar, somos obrigados a acertar, é imperativo isso, para que esse crescimento não sofra interrupções no seu plano original. Porque nós estamos trabalhando com o plano original de criação de Gurupi, do Dr. Luiz Maia Leite, e nós estamos ampliando essa cidade e modernizando algumas coisas que o tempo é imperativo do tempo. Então nós estamos trabalhando para que esse plano diretor contemple o crescimento de uma forma mais ordenada ainda do que é hoje, quer dizer, só os percalços que a gente sofreu, que vem sofrendo na cidade ao longo do tempo, isso é visível também, né? Mas a gente está fazendo o possível para que não haja estrangulamento e que esse crescimento seja baseado na modernidade, nas técnicas modernas, e no respeito ao cidadão, no respeito à locomoção das pessoas e no respeito ao bem-estar da coletividade, né?